8h27. Repita. 8h27 aqui na Jovem Pan. Vamos falar de um assunto importante. Nós estamos no Outubro Rosa e vamos tratar de um assunto que é muito delicado, né? A gente até comentava isso a respeito, né? Fora do ar. Muitas mulheres ainda têm o receio do exame, né? Do exame de mama. E nós trouxemos aqui a doutora Luciana Bufa Versosa para quebrar alguns estigmas e paradigmas a respeito dos exames, não é? Uma médica especialista em diagnóstico por imagem. Ela é responsável pelo setor de mamografia da Atom Clínica, Medicina e Diagnóstico. Doutora Luciana, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite num mês tão importante que é o Outubro Rosa, que é um mês de conscientização e alerta também, não é mesmo, doutora? Sim, bom dia, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Qual a importância de falarmos desse assunto nesse mês, doutora? O câncer de mama é um assunto frequente, né? Na realidade, todo mundo conhece alguém que teve câncer de mama, ou muitas ouvintes estão ou tiveram câncer de mama. Então, não é algo distante de nós, né? É um assunto corriqueiro. É o câncer que mais acomete as mulheres em todo o mundo, perdendo apenas para o câncer de pele do tipo não melanoma, né? Para você ter uma ideia, em 2020 foram estimados 2,3 milhões de novos casos no mundo, o que representa quase 25% dos cânceres em mulheres, né? No Brasil, para 2021, foram estimados 66.280 novos casos, né? E falando em Brasil, em regiões do Brasil, as regiões com maior incidência e mortalidade são as regiões Sul e Sudeste, que é onde nós estamos. Por algum motivo especial, doutora Luciana? E eu já aproveito para lhe perguntar, por que aparece o câncer de mama? Ele é hereditário, ele vem de uma condição de saúde menor? Questão hormonal, o que é que incide, né? O que é que dá origem ao câncer de mama? Essa discussão em relação às regiões é uma discussão muito ampla, né? Tanto em termos de conseguirmos termos uma detecção maior, porque, por exemplo, na região Sudeste, nós temos quase metade de todos os médicos de diagnóstico por imagem, como eu, do Brasil, né? Então, a gente tem um número de mamógrafos maior também. E também devido ao hábito de vida que tem as mulheres da região Sudeste e Sul, principalmente Sudeste, né? Que vivem em meios muito urbanos e estão submetidas a fatores de mais estresse, né? Fatores que podem influenciar no desenvolvimento do câncer de mama. Então, o estresse ele é um fator que determina o aparecimento do câncer. Não só de câncer, mas de várias outras doenças, entre né? elas o câncer. O estresse, a contaminação do meio, né? A contaminação pela poluição, por metais pesados, por veneno. Então, o meio que ela está inserida, mas essa é uma discussão que eles têm, até que ponto mais detecção, até que ponto influencia o ambiente que ela está, né? Mas são esses os fatores. E o que me chama a atenção desses dados que a senhora trouxe pra gente, Sul e Sudeste, né? Na liderança, tendo em vista que são estados bem mais estruturados que os demais, né, doutora? Sim. Mas por outro lado, pesquisam mais, né? Eles têm maior condição de exame do que outros, talvez. Sim, a gente tem mais mamógrafos e mais profissionais, né? Na realidade, a detecção, ela vai além da mulher simplesmente ir lá e realizar o exame, né? Tem que ter toda uma rede para que ela consiga chegar até o local, realizar o exame, esse exame ser lido e a partir daí a mulher ser tratada e curada. Verdade. E quais são os principais sintomas do câncer de mama? Gostaria que a senhora pudesse conversar com as nossas ouvintes em relação a isso. Bom, o que eu costumo falar assim no dia a dia, né, para as mulheres, é que algumas elas têm receio em fazer autoexame, né? Isso já foi muito discutido, mas de qualquer forma, as mamas fazem parte do corpo das mulheres. E as mulheres são muito curiosas. Então surge um pelinho novo em algum lugar, elas percebem, não pode pular a mama, né? Sim. Então se você tem receio de se tocar, não tem problema. Vai no médico especialista que ele vai fazer um exame técnico, né? Que é o exame clínico das mamas.
Porém, observe, se tiver qualquer mudança nas mamas, tem que ser investigada, né? Então, essas mudanças vão desde nódulos palpáveis, né? Considerando que, na realidade, em muitos casos, o câncer não é palpável, por ser muito pequeno ou por ser muito profundo. Quando existem nódulos, eles não são dolorosos. Então, não adianta esperar, não sinto nada, né? Mas, às vezes, você já está com a doença, mas não sente nada mesmo. Na grande maioria das vezes, você não sente nada, né? Então, alterações de pele, a pele ficar avermelhada, a pele ficar enrugada do tipo casca de laranja, alterações no bico, o bico começar a inverter, ou sair alguma secreção de um dos bicos, né? Surgirem ínguas, nódulos nas axilas, no pescoço, ou seja, qualquer mudança que você perceber nas mamas, procure o médico para ele investigar junto com você o que está acontecendo. As alterações provocadas pelo câncer de mama se dão apenas na região da mama, pescoço, ou elas têm outras influências em outras partes do corpo, doutora? O câncer de mama, ele tem o potencial de fazer metástases, que nós dizemos, né? Que significa que ele tem um potencial de se espalhar, sair da mama, inicialmente infiltrar os nódulos linfáticos que estão mais próximos da mama, que são de axilas e pescoço, por isso que eu estou citando, mas ele pode também viajar pelo organismo e se instalar em outros órgãos. E isso torna a doença mais difícil de ser manejada. E como se prevenir, doutora? Bom, a prevenção, ela ocorre em 3 níveis, né? O nível primário, que é o que a gente pode fazer antes de ter as doenças. O nível secundário, que significa você já tem a doença, mas ainda não fez diagnóstico, não sabe. E o nível terciário é quando a doença já está instalada e são tomadas medidas, né? Bom, em nível primário, a prevenção, ela se dá como se faz para vários outros tipos de doença, né? Que é ter bons hábitos de vida. Então, manejo da gordura corporal, principalmente após a menopausa, né? Evitando obesidade, mantendo atividade física. Evitar contato com substâncias que fazem mal para o corpo. Então, tabagismo, consumo de álcool, contato com venenos, né? Pesticidas, contato com metais pesados. No caso, eu gosto de falar, abrir um parênteses, né? Porque mulheres gostam de usar cosméticos. Então, é importante observar se nesses cosméticos existem metais que podem estar se acumulando no seu corpo, né? Especificamente em relação à mama, amamentar sempre que possível também ajuda a prevenir o câncer de mama, tá? Agora, quando a doença já existe e a mulher não sabe que ela está com a doença, então, nesse sentido, é que é muito importante que ela faça o diagnóstico. Então, ela precisa procurar o seu médico. Como eu disse, ele vai fazer o exame clínico das mamas, ele vai levantar os fatores de risco, né? Até que ponto existe uma influência genética para essa mulher ou não, e vai solicitar os exames complementares quando necessário. A menopausa, ela leva as mulheres a ter câncer ou ela pode facilitar o aparecimento do câncer, doutora? A menopausa é um período, assim, de muita atenção, né? Porque o principal índice de acometimento de câncer de mama é nessa faixa etária do pós-menopausa. É muito mais incomum nós termos câncer de mama em mulheres jovens e muito mais idosas do que nessa faixa etária de menopausa, né? Então, essas mudanças hormonais, elas requerem que a mulher fique atenta em vários sentidos, inclusive em relação à sua mama. E nesse sentido, a reposição hormonal colabora ou prejudica ainda mais? A reposição hormonal, ela é uma discussão muito individual, né? Então, muitas mulheres me perguntam isso. Mas, na realidade, não existe uma resposta genérica. Como eu disse, o ginecologista, o mastologista, ele vai levantar os fatores de risco, né? Então, se ela tem fatores de risco para câncer de mama, qual tipo de hormônio que vai ser reposto, quais são os sintomas que a mulher está tendo pela menopausa, né? Então, isso tem que ser visto com muito cuidado junto com o médico responsável. Então, nessa questão da reposição hormonal, é fundamental o acompanhamento médico, né, doutora? Fundamental. Na verdade, sempre é, né? Não só para reposição, é sempre importante que ela frequente o seu médico pelo menos uma vez por ano, para que ele examine as mamas
e consiga fazer a detecção, né? Qual é a frequência adequada para o exame, pro exame do câncer de mama? É uma vez por ano, a cada 6 meses? Então, os exames para câncer de mama, o principal exame para diagnóstico é a mamografia, né? A gente chama de padrão ouro. A mamografia ela é capaz de detectar lesões em estágios que nós chamamos de pré-invasivos, ou seja, o que a gente estava falando, antes de se espalhar, né? Então, é um exame que é recomendado que seja feito a partir dos 40 anos, todos os anos, tá? Então, várias entidades brasileiras e internacionais já fundamentaram mamografia anual a partir dos 40 anos, anualmente. Isso para todos os casos, né? Porque por um tempo até se aconselhou a fazer o exame de toque só, não esquecendo, né, doutora, mas como substituto da mamografia. São coisas diferentes, né? O autoexame, ele passou por muitas discussões científicas, né? Porque existem essas mulheres que elas acham que se tocando e não encontrando nada, não tem nada. Mas como eu disse, os tumores podem não ser palpáveis, né? E além disso, ela não tem capacidade técnica para detectar, então não substitui uma mamografia, por exemplo, né? E tem também as mulheres que elas se tocam e acham qualquer coisa e ficam desesperadas, né? Então surgindo a ansiedade, muitas vezes até pânico, porque encontrou alguma coisa, mas ela também não tem essa capacidade. Então o autoexame ele não substitui os exames complementares. Também é importante fazer, mas não substitui, né? É importante fazer nos casos em que a mulher se sinta confortável. Desde que ela não fique estressada com isso ou que ela subestime, né, a necessidade de procurar um médico e fazer a mamografia. A mamografia dói, doutora? Olha, essa é uma questão assim, chave, né? A mamografia é um exame muito bem tolerado pela grande maioria das mulheres. Tem mulheres que têm muita sensibilidade mamária, principalmente no período de TPM, que as mamas ficam mais inchadinhas, né? Então evite esse período, né? Mas o que eu costumo brincar com elas quando elas falam isso pra mim é que as mulheres fazem muitos procedimentos estéticos que são muito mais dolorosos do que mamografia, né? Uma tatuagem, por exemplo, uma sobrancelha definitiva, depilações, botox, etc. E muitas vezes nem fala pra amiga que fez, né? Então ela só tá parecendo que tá muito bonito, mas sofreu para fazer. E aí, porque a mamografia, entre aspas, obrigatória, ela sai reclamando da mamografia, muitas vezes superestimando o desconforto, né? E aí nessa hora é que eu faço um apelo, né? Se você sair falando para sua amiga que você teve muita dor, você não pode estar sendo tão amiga dela, porque ela pode estar com uma lesão, não saber, e por causa do seu comentário ela não vai fazer a mamografia e fica com aquele problema. Então, mulheres, evitem reclamar excessivamente de mamografia. Além do que, alguma mulher pode ter tido uma experiência menos agradável antigamente, porque os equipamentos eram muito diferentes do que hoje, né? Hoje a tecnologia adequou os equipamentos para eles serem mais confortáveis. Também a partir da década de 90 vem tendo-se uma atenção muito maior com a saúde da mulher. Então as técnicas estão mais bem treinadas. Nós temos técnicas que fazem praticamente só exames de mamografia hoje, né? E tem uma empatia maior com aquela paciente que está ali se sentindo ansiosa ou desconfortável com a situação, né? Então hoje é outra realidade, tá? Nada de falar que mamografia dói e não ir fazer, tá bom, pessoal? É uma dor suportável, É uma dor bem suportável. Doutora, e a importância das campanhas que são elaboradas e promovidas nesse mês? Gostaria que a senhora também passasse essa impressão para os nossos ouvintes. Bom, a campanha Outubro Rosa é uma campanha muito agradável, eu gosto muito de participar, né? Todo ano eu me envolvo muito, porque ela funciona, né? Ela funciona de fato? Funciona sim, é um chamamento. A gente tem um número maior de mulheres que vão para fazer exames em função da campanha? Sim, porque está sendo divulgado, né? Está na mídia, elas lembram que elas não fizeram os exames ainda. E essa é uma campanha que foi lançada no início da década de 90,
quando eles puseram o lacinho cor-de-rosa como símbolo, né? E foi muito aderida não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Então é num momento da gente estar passando informações, esclarecendo, chamando as pacientes para fazerem exames, prevenção, né? E com isso diminuir a mortalidade pela doença. Sem dúvida. As mulheres já sabem o caminho, mas não custa lembrar, né? Qual é o caminho para fazer o exame, doutora? Tente passar por um médico. Qual é o médico especialista? É ele quem indica o exame? Eu gostaria que a senhora explicasse. Sim. As mulheres têm que passar nos médicos especialistas, que são ginecologistas, Sim. e mastologistas. Então, eles vão fazer uma consulta clínica, né? Vão fazer o exame clínico das mamas e vão solicitar exames de detecção, né? E como eu disse, se ela tiver 40 anos ou mais, vão solicitar a mamografia. Então, elas devem fazer esse rastreamento para ver se está tudo bem, ou se tiver algum probleminha, já descobrir logo no começo, né? Então, eu costumo dizer assim, tem muita gente que tem medo de fazer os exames, né? E que falam aquela frase, quem procura acha, né? No caso, eu procuro, é o que eu faço todo dia, Sim. procurar câncer de mama, né? Mas, assim, quando eu acho num estágio muito inicial, eu sei que essa pessoa vai ser bem tratada, Sim. vai fazer um tratamento menos agressivo, e a chance de cura é muito grande. Em tumores pequenos, não palpáveis, a chance de cura chega em até 95%. 95%? Sim. Então, quem procura pode achar, mas se achar no comecinho, vai fazer um tratamento bem tranquilo e vai ficar curada, tá? Então, não é por causa do medo deixar de fazer os exames. E é ótimo poder contar com o apoio de família, de amigos, não é, doutora? Ah, sim, é fundamental, né? Então, eu queria aproveitar esse espaço para explicar, chamar a sociedade como um todo, né? Não só as mulheres, os homens que estão ouvindo e chega para sua esposa, olha, você já fez seus exames esse ano, né? Sua irmã, né? As mulheres levem a mãezinha que às vezes tem dificuldade de ir, chama a amiga, ou vamos colocar nossos exames em dia, vão juntas, já que acham tão, né? Ficam conversando ali, já que acham desagradável perder aquele tempo, combinem, vão juntas, né? Então, é um chamamento para a sociedade se envolver e aderir não só à campanha, né, mas durante todo o ano a esse hábito de fazer os exames e fazer detecção. Doutora, acho que como mensagem final é importante destacar que o diagnóstico precoce salva vidas, não é mesmo? Justamente, a detecção precoce salva vidas. Como eu falei, em casos iniciais, chance de cura de até 95%. Não é pouco, não. Verdade. Né? Vale a pena. Tem algo que a senhora gostaria de destacar também nesse encerramento da entrevista, que a senhora acha pertinente esse recado para as mulheres? Eu gostaria de finalizar fazendo essa convocação, né? Então, procurem atendimento, procurem fazer os exames, né? Que a mamografia não é tão desconfortável assim, ela é bem tolerável. Não tenham medo, né? Vamos encarar de frente para conseguir fazer essa detecção precoce e fazer tratamentos mais seguros, né? Menos custosos, menos dolorosos. Perfeito. Bom dia, obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Manhã, viu, doutora? Obrigada. Bom dia, viu, doutora Bom dia, Luciana? doutora Luciana. Doutora Luciana Bufa Versosa, que é médica especialista em diagnóstico por imagem, responsável pelo setor de mamografia da Atom Clínica, Medicina e Diagnóstico. Bom dia, Ney, até amanhã. Até amanhã, Fabinho. Bom dia, Liminha. Amanhã a gente volta às 7h20, na sequência, a Fernandinha